Seja bem-vindos amantes da filosofia e da arte, sou o Diego Magalhães e hoje apresentarei uma análise filosófica sobre a obra Os Comedores de Batata de Vincent van Gogh nas perspectivas de Karl Marx e Albert Camus. Pontuo inicialmente que se trata de uma análise puramente subjetiva. Vincent van Gogh, de 1853 a 1890, renomado pintor holandês do movimento pós-impressionista. Sua carreira artística foi marcada por um estilo distintivo e uma abordagem apaixonada. Apesar das dificuldades enfrentadas ao longo de sua vida, Van Gogh deixou um legado significativo na história da arte. Apesar de particularmente não ser um admirador do artista, uma obra sempre conquistou minha atenção e apreço. Essa obra é Os Comedores de Batata. Original Art d'Appeler. A obra Art d'Appeler de Vincent van Gogh, pintada em 1885, é uma representação emblemática da escola expressionista alemã que emergiu no início do século XX. Através de uma análise aprofundada dessa pintura, podemos explorar suas dimensões filosóficas, conexões com teorias sociais e sua relevância histórica. Contextualizando a obra, é essencial entender o cenário histórico e social da época. O final do século XIX foi marcado pela industrialização acelerada e pela urbanização, resultando em uma série de transformações sociais e econômicas. A pintura de Van Gogh surge em meio a esse contexto, onde as tensões sociais, a exploração do trabalho e a desigualdade eram evidentes. Em Art d'Appeler, Van Gogh retrata um grupo de camponeses, que são trabalhadores rurais envolvidos na colheita de batatas. A representação desses camponeses é notável por sua expressão cansada, postura curvada e mãos rudes. Esses elementos visuais evocam uma sensação de dureza e monotonia, revelando a realidade árdua do trabalho manual. Essa representação nos leva a uma reflexão filosófica sobre a condição humana e o trabalho alienado. Podemos relacionar essa pintura com as teorias de Karl Marx, que argumentou que a alienação do trabalho ocorre quando os trabalhadores são separados do produto de seu próprio trabalho, resultando em uma perda de autonomia e autenticidade. Em Art d'Appeler, a expressão dos camponeses reflete essa alienação, pois eles parecem distantes e desconectados de si mesmos, mergulhados em um trabalho repetitivo e desgastante. É interessante observar a abordagem expressionista da obra, caracterizada pela deformação das formas e pelo uso intenso de cores sombrias e contrastantes. Esses elementos visuais contribuem para a representação da angústia e da alienação. A técnica expressionista permite que a pintura transmita uma sensação de desconforto, capturando a atmosfera emocional dos camponeses e a opressão do contexto social em que viviam. A Art d'Appeler nos convida a uma reflexão profunda sobre a condição humana, a alienação do trabalho e as injustiças sociais. Ela transcende sua representação estética, revelando-se como um testemunho do impacto da industrialização na vida das pessoas comuns. Através de suas pinceladas expressivas e da representação simbólica dos camponeses, Van Gogh nos leva a questionar as estruturas sociais e a refletir sobre o valor do trabalho, a dignidade humana e a busca por uma sociedade mais justa. A Art d'Appeler retrata 5 camponeses sentados em torno de uma mesa. Os tons escuros e frios remetem além da dureza, à monotonia. As figuras são representadas de forma estilizada, com traços grossos e expressões cansadas, transmitindo um senso de dureza e fadiga. A paleta de cores sombrias e terrosas acentua a atmosfera pesada e opressiva, revelando a realidade cotidiana dos camponeses. Essa obra, em sua essência, pode ser interpretada como uma representação da condição humana confrontada com a inevitabilidade da existência e sua relação com a teoria de Camus. Segundo Camus, o homem se depara com o absurdo da vida, onde a busca por sentido e propósito se choca com a indiferença do universo. Os camponeses na pintura de Van Gogh personificam essa luta existencial, imersos em uma rotina cansativa e aparentemente sem significado. Ao analisar a composição da obra, percebemos a disposição dos camponeses ao redor da mesa, que cria uma sensação de isolamento e solidão.
Cada figura parece absorta em sua própria existência, a rudeza e a frieza impactam uma estética de silêncio e uma certa imersão introspectiva, que apesar dos elementos humanos reunidos é possível imaginar certo distanciamento, mergulhado em pensamentos silenciosos e insondáveis. Essa representação visual evidencia a alienação e a angústia existencial dos indivíduos diante de uma sociedade industrializada e desumanizadora, marcada pela divisão do trabalho e pela falta de conexão humana autêntica. Assim podemos estabelecer um possível diálogo entre a obra Art de Pelletier e a teoria de Camus sobre o absurdo. Para Camus, o absurdo consiste na contradição entre o desejo humano de encontrar um significado racional no universo e a constatação de que o universo em si é indiferente e irracional. Essa visão do absurdo encontra eco na pintura de Van Gogh, em que os camponeses estão presos em uma realidade opressiva e sem sentido aparente. Essa representação nos convida a refletir sobre a perda de vitalidade e entusiasmo na vida contemporânea. Nesse sentido, Art de Pelletier é uma expressão autêntica desse movimento, retratando a dureza da existência humana em um mundo em constante transformação que nos convida a uma reflexão profunda sobre a condição humana, a alienação, o absurdo e a busca por significado em um mundo aparentemente sem sentido. É uma obra que nos desafia a confrontar as angústias e as contradições de nosso tempo. Somos o canal Poética Abstrata, seu canal de análise filosófica de filmes, séries, livros e música. Curta, compartilhe e se inscreva para acompanhar os conteúdos. Obrigado por assistir.